De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha pela Band, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Estamos conversando no programa de hoje com o vereador Jorge Câmara, que é presidente do Parlamento Comum da região metropolitana de Natal. Jorge, nas pesquisas você não aparecia, eu escutava às vezes no rádio e até lia os nomes das pessoas que iriam ganhar o mandato e continuar na Câmara Municipal ou entrar, ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, e seu nome nunca aparecia. E eu fiquei, de repente, você apareceu nas urnas. As pesquisas ficaram a dever. Rapaz, esse problema das pesquisas é impressionante. Em 98 eu era candidato a deputado estadual e eu estava disparado como um dos primeiros colocados nas pesquisas. E fiquei lá atrás. Passadas as outras eleições, 2000 foi eleito vereador em Natal, nós conseguimos a eleição. Em 2004, apesar quase o dobro dos votos, a coligação não permitiu o acesso, né? Em 2008 e 2012 voltamos para a Câmara. Em 2008 eu não saía nas pesquisas. Em 2012 também não. Eu acho que é uma pergunta para esses estudiosos responderem como é que, né? Olha, os institutos de pesquisa, esse ano, tem uma época que eu fazia um programa de rádio e eu dava a previsão do tempo, né? Olha, hoje não vai chover, amanhã vai chover. É melhor olhar para o boletim meteorológico do que para as pesquisas. Pois é, e eu saí algumas vezes e sem guarda-chuva me arrependi de ter levado o guarda-chuva aconselhado justamente pelo boletim. Nas eleições, eu estou comparando, porque foram muito erros, estou comparando a previsão de chuva furada, o que foi. Olha, as pesquisas. Eu não quero substituir assim, a ciência, né, os estudiosos desse tema, mas olha, eu vou citar 2 fatores que contribuem muito para mascarar a pesquisa de vereador. Vamos lá. Primeiro, Natal tem hoje em torno de 190 mil unidades habitacionais, quase 200 mil imóveis residenciais. Eu não sei se é exato, mas quase 40% desses são inacessíveis. Tem bairros que é como se você caminhasse numa cidade do interior. Se você caminhar nas Quintas, ou nas Rocas, ou em Felipe Camarão, você vai caminhar como em 10 minutos você fala com 30 pessoas. Mas se você caminhar no Serrambi 5, que eu estou citando um condomínio aberto, né, fechado, você caminha 30 minutos e não fala com uma pessoa. Você vai chegar no apartamento, apertando na cigarra, pedindo para entrevistar alguém, né? É quase que impossível. E outros bairros que não tem exatamente nenhum perfil nem outro, mas que as pessoas não ficam mais à porta de casa com medo de ser assaltadas. Então, tudo isso faz com que grande parte da cidade não seja ouvida. E, por um acaso, parte significativa. Isso, sem contar... E parte, inclusive, que tem representatividade e que até participa do processo eleitoral intensamente. E, às vezes, por não estar em casa, ou se tivesse, não conseguiria abrir a porta, porque é quase inacessível, mas quando, se tivesse em casa, né, não conseguiria abrir, mas muitas vezes não está em casa porque está trabalhando, está num banco, está numa empresa, está numa sala de aula, está num posto de saúde, está no comércio, na sua loja, ou comprando ou vendendo, enfim. Então, é preciso analisar que isso mexe com o universo da pesquisa. Para nós, do campo popular, também tem um outro fator. Você não pode fazer... Isso que eu falei tem natureza objetiva, é concreto, você não consegue falar com aquele eleitor. E ele faz opinião, ele formula, ele participa, debate o processo. Um outro fator de natureza subjetiva é que você, quando vai perguntar o tipo de eleitor que vota conosco, ele vota conosco em função de uma observação que faz ao longo dos anos, da postura do mandato, da postura do parlamentar, né? Se discordar, não vota, mas se concordar, vota, mas ele vota e pede voto. E a pergunta do pesquisador, você vota em quem? Fulano de Jorge Câmara. Quantos votos você consegue para Jorge Câmara? Essa pergunta não pode sair porque ela é subjetiva. Não é da natureza. Você pode pensar que consegue 8 votos, só conseguir 2. Então não tem como sair. E esse nosso eleitor, em potencial, ele multiplica o voto. Mas aí então isso mascara ainda mais. Por isso que quando abre as urnas, nós Jorge, temos aí... No caso da eleição que não é majoritária, na eleição proporcional... É aceitável isso porque está dentro dessas subjetividades que o senhor... Razoabilidade. Da razoabilidade. Agora, para executivo, os erros... As pesquisas mostraram que o deputado Mineiro tinha metade dos votos que teve. As pesquisas mostraram, o próprio Ibope, na véspera da eleição, disse que não teria segundo turno. E teve segundo turno. Em Parnamirim, tinha empate técnico e o prefeito ganhou com 13 mil votos, quase. Em Natal teve um fenômeno que eu não sei até que ponto isso aí contribui. Essa grande ausência, esse absenteísmo. Que tipo de eleitor não foi votar? Os transportes funcionaram no dia da eleição? São perguntas que a gente precisa responder.
né? Porque já teve eleição em Natal em que a rede de transporte em bairros que nem sempre o bairro, todos os bairros têm o local de votação muito próximo da casa da pessoa. Tem alguns que precisam de um certo deslocamento. Então, o funcionamento regular dos ônibus permite também uma maior presença. Eu acompanhava a votação pelo rádio e várias emissoras colocando, olha, está muito pouca gente votando, tal. Os bairros em que as pessoas votaram com mais intensidade foram os bairros de Zona Sul, exatamente onde houve um desempenho grande do candidato Fernando Mineiro, né? Então, esses bairros mais periféricos houve dificuldade de... Né, muita gente, ao meio-dia, não tinha votado 30%, 40% dos eleitores. Então, esse é um fator. Né? Agora, eu chamo a atenção para essa questão, que eu espero que no segundo turno se equacione esse problema de resgatar a credibilidade dos institutos, porque realmente foi um banho de improvisação, um banho de descompasso entre a realidade e o que estava sendo apresentado. Os institutos estão, de modo geral, reflexivos para dizer o mínimo. Jorge, nós temos 1 minuto e eu gostaria de que em 1 minuto, se o senhor puder, nos responda por que o PCdoB optou por Carlos Eduardo. Acho que está muito claro no Brasil, após o governo Lula, o primeiro governo Lula, no segundo, no governo Dilma e hoje, né, essa polarização dos setores que defendem o avanço do país, saldar a dívida social, né, com aqueles setores que, mesmo entrando no governo, entram para tensionar no sentido de tornar mais lenta o ritmo dessas mudanças, né? Então, eu acho que está nesse campo, né, do PDT, do PCdoB, do PSB e do próprio PT também no segundo turno, a polarização com esses setores mais avançados. Os setores mais conservadores estão perfilando exatamente na outra candidatura, que é de Armando Moraes, do PMDB, que é a candidatura que consegue esconder 2 grandes eleitoras de Natal, que é a governadora e a prefeita. São 2 eleitoras de potencial gigantesco, porque são as gestoras públicas de maior expressão no Estado e no município, e uma candidatura que consegue esconder essas 2 expressões, né, pelo seu desgaste, pela sua rejeição elevada. Então, mostra como os setores estão polarizados. A sociedade se divide em setores mais avançados e os mais atrasados, mais conservadores. Então, eu acho que o PCdoB, sempre que tem essa polarização, tem procurado, historicamente, se posicionar do lado mais avançado para fazer o povo avançar, para que nós tenhamos um resultado que venha resultar em melhoria para o nosso povo e para a cidade. Jorge Câmara, vereador do PCdoB, reeleito, parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Gostei das chaves aqui, né? As chaves. Parabéns pela audiência crescente aí. Muito obrigado, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band, e fica o convite para mais um novo encontro.